Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então neste culto, nós queremos elevar ao Senhor nosso Deus uma oração em direção ao trono da sua graça, pedindo a sua misericórdia, agradecendo pelo dia, pelas bênçãos recebidas, pela saúde, por tudo, e pedindo a inspiração para este culto. Oremos então todos. Gracioso e poderoso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esse dia de bênçãos, de vida, de vitórias que tivemos. Agradecemos por tudo, ó Pai. Pedimos a Tua misericórdia e a direção para este culto que começa agora. E também pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Agradecemos pela saúde, pelo ar que respiramos, pelo alimento de cada dia, pela água. Agradecemos por cada irmão que está agora em sintonia com este culto, porque nós estamos todos unidos em espírito, Senhor, pela fé ao redor da Tua santa palavra. E é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos,
A escritura que nós vamos ler está em São João, capítulo 15, começando no versículo 4. São João, Evangelho, capítulo 15, começando no versículo 4. E a nossa parte de louvores hoje será um pouco diferente. Vamos ter alguma diferença hoje e eu acredito que os irmãos vão gostar, não é? Nós vamos ter aqui 4 hinos que vão ser cantados, com clipes mesmo, não é? O primeiro hino será um hino muito bonito, cantado pelo pastor Paulo e Ana Paula, que chama Canta Passarinho. O segundo hino é um hino também muito bonito, cantado por Madalena e Mônica, que chama Toca em Jesus. O terceiro hino é Tua Graça Me Basta, Senhor, cantado pela família Moura. E o quarto hino será, então, As Águias de Deus, cantado por Eleane e Abdias. E eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados através desses louvores. Os nossos ouvintes, que ainda não são da mensagem e que vão ver esse culto, vão assistir, vão gostar muito dos louvores, não é? Hinos muito bonitos, na simplicidade, sem muita coisa assim que possa desvirtuar como louvor, não é? Muito bonito mesmo. Então, ouçamos agora esses hinos e assim que terminar, nós voltaremos então com a leitura da Palavra de Deus. Amanhece, eu escuto os passarinhos louvando a Deus antes do dia clarear. Eu me levanto, dobro os joelhos no chão, ao grande Deus faço a minha oração. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Peço a Deus que no correr desse dia do inimigo o Senhor vem me livrar. Vou trabalhar para ganhar o meu pão, pra Jesus Cristo sempre canto uma canção. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho. Vou meditando quando chega a tardezinha, que os passarinhos voltam pro cantinho seu. Em minha casa agradeço ao meu Jesus pelas vitórias, pelo dia que me deu. Canta, passarinho, louvando a Deus na beira do seu ninho.
diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou muito suavemente: vai em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Ainda que eu passe na vida sofrimentos, angústias e dores, ainda que as lutas me cerquem, me trazendo tristeza e pavor, ainda que o mal me persiga, não temo, não choro de horror. Mesmo assim estarei dizendo: tua graça me basta, Senhor. Mesmo assim estarei dizendo: tua graça me basta, Senhor. Tua graça
me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Só de ti tenho teu favor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Só de ti tenho teu favor. Tua graça me basta, Senhor. Ainda que o amor se acabe e a esperança parece morrer, ainda que os amigos falem, vira as costas, nem querem me ver, ainda que os planos se mudem, não temo, não choro de horror. Mesmo assim, prossigo dizendo: tua graça me basta, Senhor. Mesmo assim, prossigo dizendo: tua graça me basta, Senhor. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Quando pelo vale da vida vem sobre mim o temporal, eu sinto a mão de Deus estendida. Então eu vou e não temo mal. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença
de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Estiver o povo, se ajuntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimentos para os escolhidos seus. Ao ver-nos passando fome no jugo de uma denominação, águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem batismo em nome de Jesus, pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. Se tem o profeta, assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor, pra bater as asas e a glória subir. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce na barba de Arão. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre essas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Pedro, Paulo e João. Dentre estas águias, uma traz o manto, Jesus enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são pra desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite esses louvores. Deus abençoe os nossos irmãos, não é? Que se dedicam para apresentar esses louvores tão bonitos, não é? E assim, com
uma grande perfeição na parte técnica também, que é muito bom. Então, que Deus aceite mesmo o trabalho de cada um de nós. Cada um de nós faz a sua parte, não é? Então, agora nós vamos ler a Bíblia, ler as Escrituras, aqui, conforme anunciado, no capítulo 15 do Evangelho de São João, começando no versículo 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Graças a Deus, não é? Aqui esse último verso que nós lemos é interessante, aliás, todos os versos, é claro, né, são interessantíssimos, mas tem um que chama mais atenção, não é? Um ou outro. Por exemplo, neste aqui no 8 diz assim, bom, vamos aqui no anterior. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora olha o 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, eu não sei se todos perceberam aqui o sentido, né, do que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. Ele disse, eu quero que vocês deem frutos, e para dar frutos vocês precisam estar em mim. E aí, quando vocês estiverem nessa condição, estando em mim e dando frutos, então o que vocês pedirem será concedido, será feito. E aí vem o verso 8, nisto é glorificado meu Pai. Então, não é muito maravilhoso nós observarmos isto? Quer dizer, o Pai é glorificado quando os filhos estão adquirindo a perfeição. Porque se nós estivermos nessa condição que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, estar nele, estar na palavra, e aí então tudo que nós pedirmos será feito. Aí o Pai será glorificado, então, porque nós entendemos que é esse o desejo do Pai para com seus filhos. É muito maravilhoso isto aqui. Mas nós não vamos ficar comentando muito aqui na Escritura, porque nós vamos entrar já na mensagem, não é? Que é a fé perfeita que nós estamos lendo, e nós estamos parados no parágrafo. Vamos começar então aqui no parágrafo 65, e nós teríamos chegado até ao parágrafo 64, né? Jesus Cristo teve fé perfeita, e assim foi porque ele foi a palavra. Agora, não percamos isto. E você chega a ser a palavra à medida que recebe a palavra. Isso é bastante importante, nós não nos esquecermos disso. Que nós, à medida que vamos recebendo a palavra, por exemplo, o que é que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Nós estamos recebendo a palavra. E esse receber não é só receber aqui nos ouvidos, não. É receber na alma. Aceitar essa palavra, isso que está sendo falado de Deus, como algo verdadeiro, necessário para cada um de nós, não é? Então, à medida que nós vamos recebendo a palavra, nós vamos nos tornando a palavra, diz o profeta.
Profeta que é o nosso guia, que é o guia da noiva para o arrebatamento. Se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Também diz, qualquer que disser a este monte, lança-te ali, e não duvidar em seu coração, antes crer no que diz, será feito. E então terá o que pediu. Tudo que, orando, pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Agora, aqui eu quero que observemos isto. Nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra coisa mudará isso. Isso daqui enquadra-se naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nem o tempo, nem o espaço mudará isso. Você sabe que será feito. Então ele disse: se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É questão de reconhecer nossa posição na Escritura como crente. Tem que cada um reconhecer sua posição como ele reconheceu a sua. Naquele dia, quando caminhavam para Emaús, ele estava falando a Cleófas e a outro discípulo, e lhes disse: não está escrito que o Cristo viria e faria tudo isso? Não está escrito nas Escrituras que que teria que sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Ó insensatos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas têm dito. Eles pensaram: esse homem fala diferente dos demais. E logo quando entraram na hospedagem, encontraram que era ele. Seus olhos estavam encobertos. Eles viram que sempre se referia às Escrituras e logo souberam que era ele. Porque nós já lemos tantas vezes, né? Até cantamos o hino, 2 discípulos no caminho de Emaús. Então eles estavam indo entristecidos porque o Senhor Jesus Cristo havia morrido, o pastor deles, não é? O mestre deles havia morrido, e eles estavam dizendo: nós pensávamos que ele ressuscitaria, mas já é hoje o terceiro dia e não sabemos de nada que tivesse acontecido, não é? Eles estavam conversando isso porque ele tinha perguntado: o que assunto conversais assim tão atentamente? Quer dizer, eu fico pensando, né? Esses 2 irmãos, discípulos de Jesus, iam indo para a aldeia de Emaús. De onde teria aparecido esse terceiro homem? Será que eles não perceberam de onde ele veio, de onde ele saiu, né? De que lugar ele veio? E ele se aproximou deles ali, se ajuntou com eles e perguntou para eles: de que falais tão atentamente assim? Eles perguntaram para ele: mas você é forasteiro aqui em Jerusalém? Você não é daqui? Porque é um assunto que está na boca do povo, a morte de um homem santo, a morte de um justo, que era um profeta, né, de Deus, e fazia o bem, curava os enfermos, ressuscitava os mortos e tudo, e ele foi morto injustamente. É só você que não sabe dessas coisas? E ele começou a falar: mas não estava escrito na Bíblia que era mistério que o Cristo padecesse? E começou a citar a Escritura para eles, não é? E eles começaram a sentir um ardume aqui, ó, no coração. Não foi isso que eles disseram?
Não ardia por acaso nosso coração? Um falou para o outro, não é? Então eles começaram a sentir aquele ardume assim, mas na Escritura não está escrito isso, não está escrito aquilo, que o Cristo haveria de padecer e que ressuscitaria no terceiro dia e tal, e o coração estava ardendo, mas eles não estavam sabendo por que aquele homem estava falando aquilo para eles, né? Aí quando chegou, ele falou, bom, então vocês fiquem com Deus, eu vou seguir meu caminho, não é? Veja só, e aí a Bíblia diz que ele fez menção de ir embora para frente, mas eles estavam gostando da companhia dele. Eles estavam gostando, a alma deles estava gostando de ficar conversando com ele. E eles disseram, por que você não entra? Já é noite, o caminho talvez seja perigoso, fica com a gente aqui essa noite, depois você vai amanhã. Então aí ele resolveu aceitar, né? Oh, mas como Deus é bom! Não é verdade? Como Deus é maravilhoso. Às vezes a gente pensa que Deus está irado com a gente. Às vezes a gente pensa que Deus não está nem aí com a gente mais. Não, Ele está todo o tempo interessado em nos ajudar. Ele está todo o tempo tentando cuidar de nós, tentando nos abençoar. Às vezes nós não estamos nem sabendo. E Ele está tentando fazer isso, o Senhor nosso Deus. Então, ele queria ficar, mas ele fez menção de que ia para frente. E eles falaram, fica então. Ele disse, então eu fico, não é? Eu vou ficar então. Então os discípulos, os donos da casa, disseram, então nós vamos partir o pão e vamos cear, né? Vamos lanchar. E aí na hora de partir o pão, ele deu graças pelo pão, né? Eu fico pensando nisso assim e eu fico religioso, sabe? Né? Eu fico pensando, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se ele fez isso naquela vez, ele sempre faz a mesma coisa. Nós precisamos ficar mais atentos, mais sensíveis aos toques do Espírito Santo em certos momentos da nossa vida, não é? Então, aí depois, quando ele deu graças para o pão, pelo pão assim, aí eles perceberam, os olhos deles se lhes abriram. Os olhos deles ainda não estavam abertos, como se fosse assim um tipo de uma revelação, né? Ainda não estavam abertos os olhos deles. Aí quando ele deu graças ao pão, então os olhos deles se abriram e ele desapareceu. Agora sim, pronto, agora nós já sabemos que é ele mesmo, né? Voltaram para trás correndo. Mas vamos aqui mais um pouco, não é? Então, agora, você tem que crer que receberá o que pede. Se o crente, então, reconhece sua posição como crente, reconheça que estas coisas são para você. Se há condenação em sua vida, acerte isso. Né? Por que você não pode crer? Tem alguma coisa que impeça? No seu coração? Tem alguma mágoa, algum pecado, alguma coisa que te impeça? Acerte isso, não é? Acerte isso primeiro. Se há condenação em sua vida, pode que o irmão Oral Roberts e até uma dúzia como ele venham orar por você e até gritem e lhe unjam com muito óleo. Porém, com tudo isso, a coisa não irá. Olha só, hein? Como isso aqui é importantíssimo. Porque vem o pastor, Oral Roberts. Por que ele citou Oral Roberts? Porque o pastor Oral Roberts, ele era um pregador de cura divina. Ele era amigo do irmão Branham, ele cria na mensagem, mas ele se dedicava mais à cura divina. Então, por isso que ele disse, o irmão Oral Roberts pode vir orar por você, pode ungir você com muito azeite, mas a coisa não irá. Né? Correto. Agora, eu tenho observado isso quando as campanhas do irmão Oral Roberts, tenho visto isso em nossas filas de oração,
E vocês também têm ouvido ao Espírito Santo dizer que tal pessoa tem orado antes. Às vezes o irmão Branham ia orar por uma pessoa e na boca dele o Espírito Santo dizia: você já recebeu oração de um outro ministro, né? Então tal pessoa tem orado antes. Foi um homem alto, com cabelo negro e faces largas. Esse é Oral Roberts, né? E o Espírito Santo revelava para ele que tinha orado por aquela pessoa, né? Esse é Oral Roberts. E ele foi em tal cidade, e isto e aquilo sucedeu. Recordem, sim, isso é correto. Um certo homem orou por você, porém, aqui está o seu problema. Você viu uma diferença entre o irmão Oral Roberts ter orado pela pessoa e o profeta irmão Branham orar pela pessoa? Oral Roberts orou, mas não removeu a causa, não removeu o problema. E quando a pessoa veio ao profeta para receber a oração, ele disse: olha, você já recebeu oração por um homem alto, de cabelo negro e tal, né? Mas o problema está aqui, quer ver? Porém, aqui está seu problema. Vá e acerte isso. Vá e confesse esse pecado a seu marido ou a sua esposa. Vá e faça isso. De nada lhe servirá a oração enquanto não acertar a coisa. Em seu coração há condenação, e Deus não entrará a tal coração porque está condenado. Deus não mora no tal. Tem que corrigir isso. Logo, quando isso fica esclarecido, tem que se ter fé. Se tudo está bem, tem que se ter fé e crer. Não temas. Então, quando removeu o obstáculo, é só crer, né? Que vai acontecer aquilo que Jesus falou, porque o profeta disse: não tem tempo, não tem nada que faça isso não ser a verdade. Aquilo que ele disse, não é? Bom, no livro de Jó, diz: Jó temia. Agora, o que ele temia, isso em realidade sucedeu. O que o trouxe foi seu temor. Sua fé o haveria guardado, porém seu temor o trouxe. Ele tinha medo que certa coisa sucedesse. Bom, deixa eu pensar um pouquinho nesse pensamento que ele falou aqui, né? O que o trouxe foi seu temor. Eu penso que ele está falando para a pessoa que estivesse em sua frente para receber a oração. O seu temor, o seu medo é que lhe trouxe aqui, né? Porque se você não tivesse esse medo, porque o coração não tivesse condenado, então a sua fé já lhe teria guardado, né? Já teria resolvido o seu problema. O seu temor o trouxe. Ele tinha medo que certa coisa sucedesse, e assim foi. Porque se ele houvesse estado convencido que não ia suceder, então haveria sucedido. Quer dizer, não haveria sucedido, né? Se ele acreditasse que não sucederia, não sucederia. Se você tem medo quando vem pela linha de oração e diz: pois eu simplesmente não tenho a fé suficiente, certamente nunca sucederá. Então é bom a gente pensar bem seriamente nisso. Então, se não tem, então não precisa ir na oração, na fila, porque não vai suceder, né? Certamente nunca sucederá. Não tenha dúvidas disso. Porém, se você sabe que vai suceder, então assim será. É uma substância. Jó temia que estas coisas lhe acontecessem, e assim foi.
Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Misericórdia. Misericórdia. Você nunca deve falar, olha, eu estou com esse problema, nunca sara. Não sara nunca. Você está falando a palavra? Você está profetizando que não sara nunca? Não é? Não sara nunca, parece que está aumentando cada vez mais. Não, você tem que acreditar, está sarando sim. Vai sumir sim. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? As coisas lhe acontecem. E assim foi. Se você teme que sua enfermidade não lhe deixará, então assim será. Se você tem fé que lhe deixará, assim será. Aleluia. Consulte com qualquer médico e verá que a primeira coisa que ele fará é animar a sua confiança no medicamento. Né? A primeira coisa que o médico fará é animar a sua a sua fé no medicamento que ele está lhe dando. Se você não tem confiança no remédio, então é melhor deixá-lo. Então, o que é? É a fé que cura. Sempre é fé. Aí, se você me perguntasse, até no remédio? Até no remédio. Não é? É a fé que cura. Você tem fé naquilo. Vamos evitar um pouco os comentários, vamos prosseguir aqui, né? Pedro estava bem até que teve temor. A palavra lhe declarou que podia caminhar sobre a água. Porém, ao princípio, ele estava temeroso e pensava que era um fantasma. Ele disse, Senhor, se és tu, permita-me ir a ti sobre a água. Jesus lhe disse, venha, pois. Então ele desceu do barco, dizendo, é o Senhor, eu vou caminhar. E caminhou, né? Em cima da água, sem afundar. Você já pensou nisso? Né? Isso não foi um truque cinematográfico, não. Um jogo de luzes ou qualquer coisa assim, né? Ele desceu do barco dizendo, é o Senhor, eu vou caminhar. Porém, quando fixou os olhos nas ondas, então teve medo que lhe entrou à mente. Primeiro foi, vou caminhar, porque a palavra me disse que caminhasse. Em segundo lugar, ele olhou os sintomas, olhou ao mar e observou o tamanho das ondas e teve medo. E nisso começou a afundar-se. O que temeu, isso mesmo sucedeu. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vou contar um fato que aconteceu lá nos Estados Unidos, no tempo do irmão Branham, né? Talvez antes, não sei precisar exatamente, mas foi lá, por lá. Um pregador veio em um certo lugar e orava pelos enfermos. E aí orou por um menino que não andava, um garotinho, né? Que não andava. E aí ele orou e colocou o garoto para andar e o garoto andou na plataforma de um lado para o outro, assim, né? Para lá, para cá, o garotinho ficou andando. Aí a família ficou muito contente, foi embora para casa, mas chegando em casa, não sei o motivo exato, né? O garotinho não andou mais. Com certeza foi a falta de fé dos pais. Seguindo aqui o raciocínio do profeta, então, a única coisa que pode explicar isso era aquilo. Era a falta, a descrença, a incredulidade dos pais. Aí, os Estados Unidos, que é um país fundado sobre a base do Evangelho, né? Então tem muito crente, tinha muitos pastores e tudo, inclusive juízes também são evangélicos, né? E por aí vai.
Mas o pastor, então, foi acusado pelos pais do garoto como um pastor charlatão, que fez um truque lá, alguma coisa assim, o garotinho andou só um pouco e depois não andou mais, né? Aí, o que acontece? Os pais do menino processaram o pastor, porque ele disse que o menino andaria, o menino não estava andando mais. Aí o pastor foi levado a julgamento. E estava na hora do julgamento lá assim, todo mundo ali para ver, e veio a acusação e tal. E tinha evangélicos ali também, ministros, todo mundo ali, né? Incrédulos, crentes incrédulos, na verdade. Aí o juiz falou, bom, esse homem está sendo acusado de charlatanismo, porque ele disse que o garotinho andaria para sempre, é claro, e agora o garotinho não está andando. Eu quero dar uma oportunidade para qualquer um dos senhores que está aqui para me dar um exemplo sobre esse assunto bíblico, para que então eu possa tomar a minha decisão, se condeno ou absolvo o ministro, né? Aí, aqueles pastores de colarinho branco, né, assim, e todos formados em teologia, doutores em divindade e tudo, todos ficaram calados. Aí um pequeno pregador, diz o profeta, simples, humilde, levantou a mão e disse, eu tenho um exemplo. Falei, então, o senhor pode vir. Aí o pregador foi lá e falou assim, eu tenho um exemplo na Bíblia. Aí contou a experiência, esse fato aqui de São Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo disse, ele disse, se és tu, Senhor, então manda que eu vá ter contigo. Aí o Senhor Jesus Cristo mandou e ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Aí o pregador disse, aí dali a pouco ele começou a afundar, porque a sua fé naturalmente falhou, né? Então o juiz disse, então o pastor acusado está absolvido. Amém? Pronto, é isso, né? Então vamos aqui agora continuar. O que ele creu, isso sucedeu. Quando creu que podia caminhar, caminhou. Porém, quando teve medo em sua crença, então a substância lhe deixou. Porque ele diz que fé é uma substância, é uma coisa, né? É uma substância. Ele, todavia, professava sua fé, porém, não tinham a substância. A substância havia atravessado por cima dessas ondas brancas até chegar a Jesus. E isto é, se houvesse tido a fé perfeita. Porém, não a teve. No princípio, a teve e pensou que a tinha. Estava disposto a sair. A palavra me tem dito que fizesse isto. Tem que suceder. Desceu do barco e se arrancou, né, para frente. Se arrancou. Não pensou em quão contrárias eram as ondas. Porque a fé é isso. A fé não pensa nada. A fé não raciocina. A fé não usa razão. A fé não usa lógica. A fé não usa nada. Ela é sozinha. Ela disse, eu faço. Eu posso. E pode. Né? É isso. Então, ele se arrancou. Né? Bom, ele não prestou atenção nas ondas que eram contrárias. E não deixou que isso lhe entrasse na mente. Agora, quando você se põe a pensar, bom, pois a verdade é que tenho estado enfermo por tanto tempo, ali já lançou a perder tudo. Pronto. Se você duvidou, não precisa ir na fila. Não precisa ir pedir a oração, porque não vai acontecer. Ele está dizendo aqui, ó, mas eu já estou enfermo há tanto tempo.
essa doença já é crônica. Não precisa ir porque você já lançou tudo a perder. Ele está dizendo aqui, né? Você já lançou a perder tudo. É melhor que volte ao banco, no banco da igreja onde está sentado. Porém, quando você deixa de pensar nestas coisas, reticências, né? Agora, Abraão não enfraqueceu na fé, nem considerou o corpo amortecido, sendo já de quase 100 anos, nem a matriz morta de Sara. Ele não pensou naquelas impossibilidades, nem as considerou. Essas coisas nem lhe entraram no entendimento. Somente considerava o que disse Deus e continuou para adiante. E enquanto Pedro fez o mesmo, ele caminhou. Glória a Deus. Aleluia. Isso serve de exemplo a nós? Claro que sim. Precisa mais alguma coisa? O que é que nós precisamos de mais? Que é isso? Não é? Que ele, no começo da mensagem, ele falou, eu vou ensinar vocês como é que se adquire a fé perfeita. Não é? Porém, Jesus viveu num mundo que ninguém conhecia nem entendia. Ele era uma pessoa muito rara. Viveu num mundo ou atmosfera de fé. Deixa eu ver aqui, né? Ele era uma pessoa muito rara. Viveu mesmo. Eu pensei que a expressão seria viver no mundo, tal, mas aqui está escrito viveu mesmo. Viveu num mundo ou atmosfera de fé perfeita, no Deus perfeito, o qual era Ele mesmo. Se nós vivêssemos na fé perfeita do cristão, o que somos seria então como místicos aos do mundo. As pessoas não nos entenderiam. Caminharíamos no Espírito, faríamos o que o Espírito dissesse e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse, então seríamos algo místico para o mundo. E assim é em realidade com todo verdadeiro crente. É um místico para o mundo. As pessoas não entendem porque vivem num mundo à parte. Jesus vivia num mundo onde ninguém podia chegar ou tocar. Os discípulos não entendiam. Quando ele lhes falava, dizendo-lhes certas coisas, eles lhe respondiam, mestre, tu falas em parábolas e nós não entendemos. Como pode ser isso? É que eles não estavam no mesmo mundo dele. Não lhe entendiam. Ninguém lhe entendia. Então, quando um homem vive por fé e caminha por fé, a substância, então ele está à parte de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Então estamos chegando ao material para formar a noiva. Isto é, as condições para sermos raptados. O negócio aqui está ficando mais profundo agora, né? Estamos conseguindo material para formar a noiva e estamos chegando às condições para sermos raptados. E isso é para cada um de nós, não somente para o pastor, os diáconos, os oficiais, mas para todo laico também. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Você é batizado neste reino e não há mais ninguém ali, somente você e Deus. Ele dá as ordens e você as cumpre. Qualquer coisa que ele lhe diga, não existirá a menor dúvida.
Você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que lhe faça fazer ao contrário. Você continuará igual. Agora, está chegando a fé perfeita, perfeição que não pode falhar. Essa fé nunca falha. Então, ele, com sua fé perfeita, foi um místico para eles, e hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita. São místicos para os demais. Nos tem sido ensinado para resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Agora, resistir é simplesmente despedir. Resista-o, ou melhor, dê-lhe as costas. Isso é resistir. Resistir o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele diz, resistir é simplesmente virar as costas para ele e não dar-lhe atenção. Não dá atenção no que ele está dizendo aqui, ó, na sua mente, ou aqui nos seus ouvidos, através das pessoas, né, incrédulas. Não dê atenção, né? Quando Deus tem dito algo, não importa o que o diabo trate de dizer, você não lhe escutará. Seus ouvidos estarão surdos a tudo, menos ao que o Espírito lhe diga. A palavra diz, quem tem ouvidos, ou seja, aquele que está escutando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem essa capacidade pode captar o que o Espírito está dizendo às igrejas. Satanás vem com isso, pois eu não posso. Isso não tem nada a ver. Se ensinamos isso à denominação, se ensinamos isso, a denominação nos expulsará. Isso não tem nada a ver. A verdade prossegue adiante. Ora, a minha igreja não acredita nisso, né? A pessoa diz, eu não posso falar essas coisas lá porque eles não vão acreditar. Nem o próprio pastor não vai acreditar. Ele disse, isso não tem nada a ver, só prossiga, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito diz, o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz assim várias vezes, aquele que tem fé, ou seja, aquele que tem ouvidos, ouça, aquele que tem sabedoria, conte o número da besta, e assim é nestas coisas. Aquele que tem, diga aos demais para que eles também tenham. Isso aqui é bom, né? Então, quer dizer, se você tem, fala para os outros. Todo o tempo. Fica todo o tempo falando para as pessoas, para os seus irmãos, para os seus amigos, principalmente para os irmãos da fé. Você tem? Então fala para eles todo o tempo. Tenta convencê-los, não dá folga para o diabo, não. Para o diabo tomar conta dele, né? Então, para que eles também tenham. E assim é quando a fé da qual estamos falando agora, você tem que ter essa fé perfeita e a fé que responde sim. Se ele diz sim, assim é. E não há nada que o possa mudar. Ele com sua fé perfeita, era uma pessoa muito rara. O diabo não podia manter-se perto. Ai, glória! Aleluia! Você já pensou? Se você tem essa fé, o diabo não consegue ficar perto de você. Ele que vai fugir. Né? Resiste ele e ele foge. Aleluia! O diabo não podia manter-se perto. Quando o diabo chegou ante Jesus com a sua concepção intelectual, em pouco tempo se deu conta que havia chocado contra uma linha de 10.000 volts que lhe atirou no solo. Sim, senhor, lhe disse, está escrito, não só de pão viverá o homem. Isso lhe deu um golpe tremendo.
quando o diabo veio lá, né, falou, se você é o filho de Deus realmente, manda que essas pedras se transformem em pães. Fale a palavra, né, se você é ele. Fale a palavra e mande que essas pedras se transformem em pães, né? Ele disse assim, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. O profeta diz aqui, se deu um golpe nele tão tremendo, né? Na próxima oportunidade, lhe chegou com mais cuidado, o diabo, ele falou, deixa eu ir com mais cautela agora. Lhe chegou com mais cuidado e lhe disse, tu és um grande homem. Dessa vez o diabo veio elogiando ele. Na outra vez ele falou assim, se você é o filho de Deus e tem mesmo poder, se você é realmente o Messias, que foi prometido lá no Jardim do Éden que viria, que esmagaria minha cabeça, né? O diabo teria dito, né? Então você faça isso para mim ver, para eu ver. Mande as pedras se transformar em pães. Fale a palavra e faça as pedras virar em pães. Bom, depois ele fez, né? Você viu? Mais para frente ele fez os pães se multiplicarem. Mas ali ele não fez, né? Aquela hora ali. Então, na próxima vez agora, o diabo veio com mais cautela, então você pode crer que assim, com você vai ser assim também. Ele vem a primeira vez, se ele não te vencer, pode esperar que ele vai vir com uma outra proposta mais tentadora do que a primeira. Sempre foi assim, né? Então, tu és um grande homem, agora podem te exaltar e ser uma pessoa muito proeminente. Se você quiser, você vai poder ser um grande homem. Aliás, o maior homem do mundo, né? Então, você pode ser uma pessoa proeminente. Respondeu, para trás de mim, Satanás. Vê você? Aleluia. Ele provou ante Satanás que ele era Jeová Deus. Porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Agora, se em verdade ele não houvesse sido Deus, então Satanás poderia lhe haver dito, porém, tu não és essa pessoa. Porque ele disse assim, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que ele disse isso? Deus estava ali na presença de Satanás? Sim, estava. Porque se não tivesse, o diabo teria dito, mas você não é ele. Você não é essa pessoa, esse Deus, né? Mas o diabo ficou caladinho porque ele sabia. Você sabe de uma coisa? Que o diabo tem muito mais revelação do que certos crentes. Tem gente que pensa que Jesus não é Deus. Que ele é uma segunda pessoa. Ou até outros pensam que até ele só era um grande profeta, alguma coisa. Mas o diabo sabia que ele era Deus, que ele ficou quietinho, caladinho, ele não retrucou ali, né? Então Satanás poderia lhe haver dito, porém, tu não és essa pessoa. Porém, ele sabia bem que não podia contradizer isso, porque as obras de Jesus provaram quem ele era, o Senhor teu Deus. Agora note, bem, a fé perfeita resolve toda circunstância sem importar qual seja. A fé perfeita domina tudo. Veja bem, quando você crê em algo ou põe a fazer algo e tem fé no que está fazendo, isso aqui para mim é bom também. Eu gosto de observar isso. Quer dizer, você vai fazer uma coisa, você crê que aquilo é certo, que é correto, geralmente você já orou, você já pensou, Senhor, eu devo fazer isso? Né? Aí você vai fazer aquilo. Né? Você está com a consciência certa, correta, descansada, vai fazer aquilo. Então, olha só, quando você crê em algo e se põe a fazer algo e tem fé no que está fazendo, não importam as circunstâncias. Isso não tem nada a ver porque a fé domina essas circunstâncias. Se é onde há alguma enfermidade e Deus revela que certa coisa sucederá, você simplesmente fala e segue adiante. Né? Segue adiante sem duvidar, nem sequer faz perguntas, porque já é uma coisa concluída.
É isso que é a fé. É a certeza, é a convicção, não é daquilo. Então você nem vai ficar perguntando, nem vai ficar tentando provar nada, não vai ficar questionando nada, porque já é, dentro da sua alma, já é uma coisa concluída, né? Bom, isso domina sobre toda circunstância. Alguém diz, porém, se você faz isto aqui, então aquilo vai. Porém, a verdade é que isso já venceu tudo isso. A fé crê que Deus operará tudo. Eu não sei como vai fazer, porém de todas as maneiras o fará. A fé domina sobre toda circunstância. E além do mais, a fé e o amor estão relacionados. Isso aqui também é bom, não é? A fé e o amor estão relacionados, são parentes. Porque você não pode ter fé sem ter amor. Isso aqui é muitíssimo grande. Não se pode ter fé sem ter amor. Então eu penso assim, que nem eu, como ministro, né? A gente vai orar por uma pessoa, primeiro de tudo tem que operar é o amor divino, a compaixão divina por aquela pessoa. Aí a fé trabalha junto, né? É o que ele está dizendo aqui. Eles são parentes, porque você não pode ter fé sem ter amor, porque sua fé está baseada num Deus que é a pura essência do amor. Então, a fé e o amor operam juntos. Por exemplo, como dois jovens, o moço se enamora da jovem e ela se enamora dele. Com o tempo vão se conhecendo melhor, então seus corações começam a bater como um só. Apesar de ainda não serem esposos, mas seu amor os une e tem confiança um no outro. Agora, se verdadeiramente amam um ao outro e o jovem sabe que a moça lhe ama e ela também conhece que ele a ama, então tem confiança e fé um no outro. Se não tem fé um no outro, seria melhor que não se casassem. Tem que se ter fé. E se você separa a estes dois seres, pondo um no extremo norte e o outro no extremo sul, todavia seguiria pulsando aquele amor de um para com o outro, porque se amam. Agora, se você em verdade ama ao Senhor, não somente por tratar de escapar do inferno, isso aqui é outro ponto importante. Você não vai na igreja, assim, você não se converteu, você não se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo só porque você tem medo do inferno. Olha só isso aqui, né? Se você, somente por se tratar de escapar do inferno, mas porque em verdade lhe ama, então você terá fé em Deus, isso é, se você lhe ama, né? Eu acho que já nós podemos parar já, né? Então, isso é muito importante, esse ponto final aqui, né? Esse pensamento final aqui, que nós não servimos a Deus. Aliás, essa palavra servir a Deus, ela é muito relativa até, porque na verdade nós somos servidos por Deus. É Ele que nos serve, é Ele que nos guarda, Ele que nos dá o ar, Ele que nos dá a saúde, Ele que nos cura, Ele que nos protege dos males. Então nós somos servido. Mas o que Deus quer de nós é somente que nós o amemos. Essa é que é a verdade, Ele só quer de nós que nós o amemos, porque se nós o amamos, então nós guardamos a sua vontade, os seus desejos. Nós damos prazer a Ele quando guardamos aquilo que Ele gosta que façamos, não é? Muito importante isso aqui.
Bom, então vamos parar aqui, não é? E se o Senhor permitir, a gente pode continuar no próximo culto, se Deus quiser. E nós, como eu já tinha dito antes, nós vamos ter mais alguns hinos bonitos nesse sistema que nós usamos hoje, não é? Hinos assim com clipes para nos alegrar, porque são louvores da mesma maneira, e outros irmãos de fora da mensagem, que ainda não têm crido na mensagem, então também certamente vão gostar, porque esses hinos são muito bonitos mesmo, né? Então, meus amados irmãos, nós vamos agradecer o Senhor nesse instante, né? Vamos orar. Gracioso Deus e Pai celestial, humildemente, Senhor, te agradecemos por mais este culto, por mais esse tempo na tua presença, enquanto estamos aprendendo da tua palavra, da mensagem. Ó Senhor Deus, guarda os teus filhos, livra de todos os males, dá a bênção da paz, da saúde, da alegria, a harmonia nos lares, enfim, e que o teu povo seja completamente feliz com Jesus e abençoado. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, e permitindo o Senhor, nós voltaremos então no nosso próximo culto. E não se esqueçam de clicar no gostei, né? Para então o vídeo ficar mais popular. Cada um que clica vai popularizando um pouquinho mais o vídeo, vai indo para frente, né? E também, se não for inscrito, faça isso, inscreva-se para você fazer parte da nossa comunidade, não é? Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.